Estamos de volta com o seu Jornal Cidade Notícia. Ao meu lado, a psicóloga Juliana Miranda, né? Que tem especialidade em atendimento infantil e também adulto, isso mesmo? Isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre férias para as crianças, né? Exatamente. É um momento tão propício para todos, né? E tão aguardado pelos pequenos, né, Luiz? Isso mesmo. Vamos começar então. A primeira pergunta seria o seguinte, né? As férias, né? Muda a rotina da família? Com certeza, né? É um dos períodos que mais muda a rotina familiar. E é um momento também que a gente tem que ter muita cautela, porque a gente tem que exagerar em questão dos cuidados na casa, questão da cozinha, né? O cuidado que a gente tem que avaliar. Outras questões também, que é as férias, se vai viajar ou não. Então, as férias é um ótimo momento para todas as pessoas. Só que para alguns pais, às vezes, tem uma dificuldade, né? Porque às vezes nem todo mundo consegue viajar. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar por quê, né? Essa dificuldade, né? Como lidar com as crianças em casas também, né? Agora, o outro problema, né? É que os pais, às vezes, não conseguem, né, conciliar aí as férias com as férias das crianças, né? Isso é muito comum, Luiz. E quando isso acontece, a criança sempre fica com algum parente. Seja com o avô, seja com o tio, seja com alguma pessoa que possa auxiliar no acompanhamento dessa criança. E é um momento para a gente também estar avaliando o que pode ser feito de atividades com essa criança, né? Porque férias é um momento de descanso. E as crianças precisam disso. E até os pais também. Mas, né, provavelmente, se não houver essa possibilidade de ambos tirarem juntos, os pais têm que tirar um tempo disponível para as crianças. Porque se eles estão de férias, eles vão estar com mais energia. Às vezes os pais vão estar continuando trabalhando, não vai ter a mesma disposição da criança, mas é muito importante os pais tirarem um tempinho para ficar com os filhos em casa nesse momento. Quando a gente fala, né, em relação, tem uma idade certa, por exemplo, uma criança de 1 ano, de 2, de 3, tem atividades diferentes, alguma coisa assim? Com certeza. O lúdico com a criança, ela é diferente, né? Então, nós trabalhamos com crianças de 2, 3 a 4 anos, que as atividades da criança vai ser diferente. E isso é tão comum, Luiz, porque às vezes os pais têm filhos, né, com diferentes idades e acham que a mesma atividade que o menor gosta, o maior também tem que gostar. E não é assim, porque as fases são diferentes. Tem a fase que a criança gosta mais de ter atividades em correr, tem atividades que a criança gosta mais da questão do raciocínio, que é jogos, e outras questões. Então, é muito importante os pais se atentarem no que verdadeiramente as crianças querem para que possam fazer o gosto dos dois, né? Isso mesmo. Agora, para quem não vai viajar, né? Então, os pais aí não vão viajar, quais as dicas, né, neste caso? Isso é muito importante a gente dar dicas, porque a gente acha que férias é sinônimo de viagem. Só que atualmente nós estamos passando por um período que nem todo mundo tem essa possibilidade de viajar devido à questão financeira. Mas o interessante disso, Luiz, é que a gente tem outras atividades em que a criança pode fazer junto com os pais e que tem um custo muito pequeno. Seja um piquenique, por exemplo, aqui mesmo em Itaúna nós temos parques disponíveis para isso. Né? Então, leva a criança para ir no parque, leva a criança para fazer uma atividade diferente, e é uma questão que tem que se avaliar também. Se a criança é uma criança mais imperativa, ela não vai conseguir ficar no cinema, assistir um filme, quietinha. Agora, se for uma criança, né, que é mais agitada, o que eu posso fazer? Eu posso levar ela no parque, eu posso levar ela no shopping. Então, os pais têm que se atentar a isso. Quais são os gostos das crianças? Quando a gente fala de ter os gostos das crianças, não é necessariamente fazer tudo que as crianças querem os pais fazerem, porque tudo é questão de limite e isso deve ser imposto. Mas a questão é do que pode ser feito. Então, a gente sugere que os pais saiam com as crianças, vão aos parques, façam piqueniques. Às vezes são coisas tão pequenas que seja mesmo, né, coisas corriqueiras, como sentar, assistir um filme com uma pipoca, sessão cinema, né? Outras questões também que a gente fala é uma caixa de férias. Nessa caixa de férias eu sugiro muito, né, para os meus pacientes que vão ao consultório, que a gente vai em locais de papelaria e compra papéis de várias cores, massinhas, sulfites, né, palitinhos de picolé. E durante a noite, os pais criam com os filhos ali um momento para eles. Porque hoje em dia a gente tem percebido, né, devido às demandas, que há uma dificuldade dos pais em ficar com os filhos. Então, às vezes, até as férias já não é um momento prazeroso.
acaba virando uma preocupação, exatamente por saber o que vai fazer com essa criança. E a questão dos pais, né, estarem aí com os filhos, né, deixar um pouco o celular, porque às vezes está com os filhos e dedo lá no WhatsApp e continua, né? Muito comum. E às vezes a gente acaba chamando a atenção da criança, mas nós mesmos estamos fazendo, né? Então isso é muito importante a gente avaliar todo esse contexto, né? A rede social, ela vem para somar nas nossas vidas, a internet, né? A digitalização é ótima para todos nós, mas a gente também tem que ter limites, né? A criança não pode ficar só exposta à questão dos aparelhos ou dos videogames. Então, se você vai tirar um tempinho para a criança, que seja para a criança, né? Que não seja só ali no celular, porque como que a gente vai chamar a atenção? Verdade, né? Não tem como. Agora, a próxima pergunta seria o seguinte, hein? Este momento de férias, né? Seria o momento ideal para colocar o filho para estudar, para ver se recupera aí as notas do primeiro semestre? Qual seria a ideia aí, né? A dica? Pois é, isso é muito comum, Luiz, né? Às vezes os pais me falam, ele perdeu no primeiro semestre as notas, está no vermelho, agora as férias eu vou pôr ele para estudar. A gente tem que fazer fazer com que os filhos entendam que a escola é um ambiente prazeroso. Porque, às vezes, a criança, né, a partir dos 4, 5 anos que ela é exposta já ao sistema educacional, a criança já pensa que a escola é um peso para ela, é uma coisa ruim. E esse tabu tem que ser quebrado, porque lá nós desenvolvemos muitas coisas, né? Então, assim, essa questão toda deve ser trabalhada e avaliado cada contexto de cada criança. Tá certo. Agora vamos falar sobre a questão de celular, né, do tablet, o tempo dessa criança na frente do computador, né? Tem um tempo, né? Pois é, e é exatamente isso que os pais têm mais dificuldade, a imposição dos limites. Né, o computador, o tablet, até mesmo a questão, né, os videogames são ótimos. E é um trabalho, Luiz, que os pais podem fazer juntos com os filhos. Nossa, vamos jogar agora um jogo, ou vamos fazer alguma outra coisa que seja juntos. A questão, né, da digitalização não é ruim, mas a gente tem que começar a avaliar o que é que essas crianças estão vendo. E até mesmo a questão dos adolescentes, né? Que a gente está relatando aqui da questão das crianças, mas até mesmo o adolescente. Às vezes os pais deixam para ter filhos numa idade diferenciada, acaba querendo ou não uma atenção maior o pequeno, mas e o adolescente? O que ele está vendo lá nesse computador? Porque, né, lá na questão da internet nós temos coisas muito boas sim, né, é ótimo, mas será que tudo que está ali interessa? Então é uma questão que tem que ser avaliada. Com certeza, né? E para fechar essa entrevista, né, já está acabando, passou muito rápido, as férias acabaram e agora? Pois é, né? E é aquela coisa, como que eu vou fazer? E isso é muito comum, porque criancinhas menores, na faixa mais ou menos do 4, 5 anos, primeiro ano escolar, ou às vezes no primeiro ano mesmo de instituições de creche, essa criança dá um trabalho de novo para voltar. Né? Então, às vezes, todo o processo que a mãe passou ao colocá-la, infelizmente se volta. E como que vai fazer com isso? Então, qual que é a orientação para os pais? A nossa orientação é que vá falando com essa criança que tudo tem um período. A partir do primeiro dia de férias, já falar que bom, nós estamos de férias, vamos divertir muito, mas daqui a alguns dias nós vamos voltar. Então, isso é muito importante, porque aquilo que é combinado não sai caro e não é diferente para a criança. Então, você tem que fazer isso com ela. E uma questão muito importante também, Luiz, é a questão do dormir tarde. Porque, às vezes, a criança estuda no período da manhã e, devido às férias, ela acaba tendo um descontrole nos horários. E aí os pais, né, vão estar, o período, começou a escola, como que a gente vai fazer? Então, é uma questão que nós orientamos o seguinte: pode dormir tarde? Pode. Eu posso ficar mais tempo brincando ou fazendo alguma questão? Pode. Mas quando estiver chegando próximo da volta às aulas, é importante voltar à rotina. Por quê? Para que essa criança realmente não tenha essa dificuldade de voltar aos afazeres. Então, é importante a gente estar falando com essas crianças. Nós estamos de férias sim, mas daqui a pouco você vai voltar. Uma semana antecedente ao final, já ir colocando ela para dormir nos horários que já são estruturados para ela dormir mesmo. Então, isso é muito importante. O diálogo com os filhos é o que nós mais precisamos hoje. Seria criar a rotina, né, que a criança tem na escola, dentro de casa também ajuda, por exemplo. Tem um filho de 1 ano e 5 meses, né? Às 10 horas da manhã eu sei que ele dorme na escolinha, né? Então, às 10 horas da manhã, quando ele está em casa, a gente segue a mesma rotina
Isso ajuda também? Com certeza, porque é um momento que a gente tem que pensar que é um período que vai acabar. E a gente, né, a maioria dos pais trabalham, tanto as mães quanto os pais, como que elas vão fazer com esse filho? Né? Porque é uma questão que os pais também têm que pensar. Então, algumas tarefas podem ser feitas nesse período que seja escolar. Às vezes, por exemplo, né, a mãe teve muita dificuldade na inclusão desse filho ao começar, mas aí o que nós orientamos? A levar coisinhas da escola para as férias. Mas não é fazer das férias a escola. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A gente poderia combinar aqui, Luciano, numa próxima oportunidade, a gente falar sobre a questão das crianças, né, que tem uma rotina de adulto, né, acorda cedo, faz natação, treina, estuda. Isso também prejudica a criança, né? Exatamente. É um assunto que dá o que falar, né, gente? Então, muito obrigado pela participação. Eu Seja sempre bem-vindo aí ao Jornal Cidade Notícia. Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês. Eu espero estar contribuindo com os pais, né, para a gente estar tendo esse momento prazeroso.
E vamos começar então essa edição, né, com essa notícia boa para você que é aposentado e pensionista. O governo vai antecipar a primeira parcela do 13º para a classe. Isso mesmo, Matheus Reis? Olha, Luiz, que boa notícia. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vão receber aí a primeira parte do 13º salário junto com a remuneração de agosto. A primeira parcela do abono anual corresponderá até 50% do valor do benefício. E olha só, o decreto autorizando a antecipação foi assinado pelo presidente Michel Temer, mas ainda não foi publicado no Diário Oficial da União. A medida deve injetar 21 bilhões na economia do país e movimentar o comércio e outros setores. Como determina a legislação, não haverá desconto de imposto de renda na primeira parcela paga a aposentados e pensionistas do INSS. O imposto sobre o valor somente pode ser cobrado na segunda parcela da gratificação natalina, a ser paga junto com a remuneração de novembro. Desde 2006, o governo antecipa a primeira parcela do 13º salário dos aposentados e pensionistas na folha de agosto. Somente em 2015, o pagamento foi adiado para setembro por causa do ritmo fraco da economia e da queda da arrecadação. Voltamos com você aí ao estúdio, Luiz. Ok, Matheus Reis, obrigado aí pela sua participação, né? Então, notícia boa aí para os aposentados e pensionistas, né? Agora sim, a FEBAC lançou uma campanha para arrecadar fundos para a construção do Centro Internacional de Estudos do Método APAC de Itaúna. A campanha já está nas redes sociais e a sua ajuda é de suma importância, tá certo? Saiba mais na reportagem de Nascimento Silva e Milson Moraes. Antes de falar da campanha propriamente dita, é necessário falar do método APAC, que recupera e reintegra o recuperando a sociedade. As APACs são administradas sem o concurso da polícia ou agentes penitenciários. Os próprios presos detêm a posse das chaves. E as atividades diárias incluem trabalho, estudo, espiritualidade, valorização humana, capacitação profissional, ajuda mútua, integração familiar, entre outros, fazendo com que a metodologia apresente excelentes resultados. A taxa de reincidência, isto é, de regresso à criminalidade, gira em torno de 20%. Enquanto no sistema convencional brasileiro é de cerca de 85%. E o custo per capita de cada recuperando interno custa apenas 1/3 aos cofres públicos em comparação ao mesmo preso no sistema prisional comum. Além disso, jamais foram registradas rebeliões ou atos de violência ao longo dos seus 45 anos de existência. A Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, FEBAC, é uma associação jurídica de direito privado sem fins lucrativos que congrega, orienta, capacita e fiscaliza as APACs, associações de proteção e assistência aos condenados. A FEBAC já funciona desde o ano de 1986, contudo, a sede foi transferida para a cidade de Itaúna no ano de 2012.
E neste momento, nós já estamos prestes a inaugurar a sede administrativa da FEBAC. Um trabalho conjunto, um trabalho em que muitas pessoas se envolveram, muitas instituições, para que nós pudéssemos chegar a este ponto. Valdeci Antônio Ferreira, diretor executivo da FEBAC, faz um resgate da APAC de Itaúna, modelo internacional. E Itaúna, que já se tornou conhecida mundialmente por causa do trabalho da APAC, certamente que se projetará ainda mais a partir do momento em que sediar um Centro Internacional de Estudos da Metodologia. E certamente que para isto nós contamos com a sua ajuda e com a sua colaboração, acessando o site da FEBAC, www.febac.org.br, para fazer a sua doação e prestar a sua solidariedade. Qualquer valor? A partir de R$10, o importante não é tanto o valor em si, mas a solidariedade para que juntos possamos concluir mais este projeto para a nossa cidade de Itaúna. O diretor acrescenta que o método APAC na cidade de Itaúna só é possível devido à solidariedade. Com o apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Poder Executivo, Legislativo, as várias empresas, o comércio, as igrejas, as entidades de classe, os clubes de serviço. É um trabalho comunitário de grande monta para que cada vez mais Itaúna se veja representada mundialmente. Então, a nossa manifestação de agradecimento, de gratidão profunda a toda a população de Itaúna. E nós contamos mais uma vez com esta população para que este Centro de Estudos do Método APAC possa deixar de ser simplesmente uma ideia e possa ser uma realidade concreta. É neste terreno de 2.528 metros, localizado à rua João Nogueira Santos, 346, no bairro Nogueirinha, onde já está sendo concluída a obra da sede da FEBAC, que será construído o Centro Internacional de Estudos do Método APAC Itaúna. E a sua ajuda será de extrema importância. Este centro será de fundamental importância. Vamos ter alojamentos para acolher os visitantes que vêm de outros estados do Brasil e de outros países do mundo, certamente que para estudar a metodologia APAC, para treinar. Vamos ter neste centro uma biblioteca com um amplo acervo, com todo o histórico das APACs. Vamos ter um memorial do Dr. Mário Ottoboni, ele que sempre foi e é o nosso grande inspirador da metodologia. Vamos ter salas online para cursos de capacitação à distância para os voluntários, funcionários de outras APACs do Brasil e fora do Brasil. Então, de fato, este Centro Internacional ele vai ser muito importante para a consolidação das APACs já existentes e para a expansão das APACs no mundo inteiro. Isso aí, né? Então, vamos ajudar aí essa instituição, né? Nós, funcionários aqui da TV Cidade, já fizemos aí a nossa vaquinha para contribuir e eu tenho certeza que você vai ajudar também, tá certo?
Ao meu lado, Luciano Lemes lá no controle hoje. Ei, Jesus, hein? Giovanni abriu aqui com as notícias do esporte. Quanto tempo, hein, Giovanni? Pois é, 30 dias, né, Luiz? Período da Copa, a gente deu uma pausa, agora a gente voltou com o Campeonato Brasileiro, também com a Copa do Brasil. O Cruzeiro já jogou Copa do Brasil ontem, jogo segunda-feira. Que dia ruim pra ter jogo, hein? Difícil, né? Difícil, né? O Cruzeiro enfrentou a equipe do Atlético Paranaense, o jogo foi no Mineirão e o jogo ficou 1-1. Com o resultado, o Cruzeiro se classificou, pois já tinha vencido o primeiro jogo lá na Arena da Baixada por 2-1 contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos ver os lances? Vamos lá, coloca aí. O gol do Cruzeiro saiu aos 40 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, Raniel encontra Robinho na área, o meia escora para Arrascaeta, que ganha de Paulo André na dividida e completa com a perna direita para as redes, abrindo o placar no Mineirão. O Atlético Paranaense marca já nos acréscimos. Aos 47 minutos, Bergson recebe lançamento, dá chapéu em Dedé e finaliza firme, com a perna direita para as redes de Fábio. Com o empate, o Cruzeiro se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Isso aí. Tá certo. Cruzeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro agora vai enfrentar a equipe do Santos, jogo dia 1º de agosto já, pertinho. Quartas de final, Cruzeiro fazendo bonito também na Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. Cruzeiro tá indo bem, né, Luiz? Bem, né? Agora vai, né? O Atlético entra em campo amanhã contra a equipe do Grêmio, jogo lá na Arena do Grêmio, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é às 21h45. Horário bom também, Horário bom, né? Horário bom pra gente que vai embora e assiste o jogo à noite, né? Para quem vai ao campo, o horário não é muito bom, não. E a equipe do Cruzeiro volta a campo na quinta-feira, já com um clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, Atlético, Cruzeiro e América. O jogo é às 19 horas, também pelo Campeonato Brasileiro, porém no Mineirão. Isso. Bacana, né, Luiz? Ótimo. Então vamos lá, né? Pois é, Luiz, agora a gente tem uma matéria, você está querendo dar uma emagrecida, você falou esses dias que eu estou precisando de dar uma Não, a enxugada? uma enxugadinha, né? Falou até que eu preciso beber água. Você já fez alguma dieta, alguma daquelas dietas loucas? Não consigo. Não consegue? Não consigo. Só o Matheus que consegue. Pois é, o pessoal fica aí buscando chás, fazendo aquelas dietas loucas, ficar 3 dias sem comer, isso não é bom. Vamos ver na matéria da nossa parceira Rede Minas sobre essas dietas malucas.
A procura por soluções milagrosas só para baixar peso é crescente. A todo momento, nesta loja, tem cliente em busca dos chás, como o de hibisco e chá verde, e também das farinhas, como a da castanha e amêndoas. O pessoal procura muito produtos sem carboidrato, produtos sem glúten também está tendo uma alta procura, sem lactose e chás, por causa das dietas respectivas que eles fazem. Peterson está terminando o curso de nutrição. Fez uma pesquisa acadêmica para a faculdade e verificou que tem gente fazendo loucuras em busca de emagrecimento. 91% das pessoas não tinham acompanhamento profissional para realizar esse tipo de dieta. Faziam porque viam em algum veículo de informação, principalmente televisão ou computador. As chamadas dietas radicais, com restrições de todo tipo, e também aquelas que obrigam as pessoas a ficarem por longos períodos sem alimentos, são perigosas e podem levar à morte. Qualquer dieta ou estratégia que não seja conduzida por um profissional habilitado, nutricionista, pode levar a agressões à saúde, pode levar a lesões maiores, inclusive à morte, né? Porque esse profissional ele vai saber especificamente qual que é a individualidade metabólica, o que ele precisa, quais são os seus aspectos culturais, o que ele gosta, quais são as suas preferências, e com isso ele vai saber montar um bom plano alimentar para o indivíduo. Isso aí, né, Giovanni? Pois é, Luiz. Então fica a dica aí para quem quer emagrecer. Vamos fazer tudo com responsabilidade. Procurar um profissional, né? Isso, procurar um cardiologista, procurar um médico, procurar um nutricionista, se alimentar bem, procurar um preparador físico também para praticar um esporte. Lembrando sempre que não é só emagrecer, é saúde também, né, Luiz? Isso aí, né?
Olha só, de janeiro a maio deste ano foram pagas 148.164 indenizações por acidente de trânsito no Brasil. Desse total, 111.123 das vítimas foram homens, conforme um levantamento da seguradora Líder, responsável pela administração do DPVAT. Um número alto, é isso mesmo, Matheus? Olha só, Luiz, de acordo com os números do seguro DPVAT, 75% das indenizações pagas por acidentes de trânsito vão para vítimas do sexo masculino. No ano passado, foram cerca de 384 mil indenizações pagas pelo DPVAT, das quais a maior parte foi para homens na faixa etária de 18 a 34 anos. Em 2017, 42% das indenizações foram para motoristas homens, contra 7% para mulheres. Menos de 25% das indenizações vão para mulheres. Isso mostra que elas são mais cuidadosas no volante. Embora tiveram 34% das representatividades nas habilitações, nos acidentes elas representam muito menos. E olha só, Luiz, outro levantamento é que a maior parte dos acidentes com morte ou que causam invalidez ocorrem com motocicletas. Conforme os dados, 80% das indenizações por morte em acidentes com motos é de 79% por invalidez permanente e foram para homens no ano passado. Luiz, então os homens têm realmente de ter mais atenção no trânsito, não é mesmo? Isso mesmo, Matheus, obrigado aí pela sua participação. E complicado, né? Muitos ainda desconhecem a questão do DPVAT, né, Matheus? Os direitos, né, que as pessoas têm a esse seguro. Né? Vamos fazer até uma matéria sobre esse assunto, sobre os direitos e deveres de quem tem aí direitos, né, ao DPVAT, né? Um assunto muito interessante.